Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, amigos. Bom dia, irmãos. Graças a Deus. Hoje aí vocês vão me ver assim, meio que intercalando os olhares entre um aparelho e outro. Vamos fazer uma experiência aqui com um novo canal de transmissão. Então, não reparem nisso. E bom dia. Que Deus abençoe vocês que estão me acompanhando aí pelo Facebook, vocês que estarão me acompanhando aí pelo Instagram. Então, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Sexta-feira, graças a Deus. Sexta-feira, graças a Deus. Mais um dia, mais uma oportunidade que Deus nos dá de estarmos juntos conversando e falando a respeito daquilo que Deus tem para nos ensinar através das Escrituras, através da sua palavra, e que muitas vezes não são, né, muitas e muitas vezes não são só ensinamentos com relação à própria fé, né, a fé que nos leva à salvação em Cristo. Às vezes a Bíblia também tem lá os seus ensinos, que é para nós aprendermos a vivermos uma vida em paz, uma vida que seja mais gratificante, uma vida que seja abençoada. E o texto de hoje, eu tenho convicção de que quando o profeta Jeremias ele traz esse ensino para a igreja, ele traz justamente na expectativa de que as pessoas entendendo isso, aplicando isso no seu dia a dia, com certeza terão resultados melhores na sua própria existência, na sua própria vida, na sua própria forma no seu próprio resultado, né, da sua vida. Hoje nós vamos falar sobre Jeremias 17, do versículo 5 até o versículo 6. Aliás, até o versículo 7. Mas a leitura inicial será o 5 e o 6. E vocês já ouviram muito falar sobre esse texto. E nós vamos comentar um pouco sobre ele hoje. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Ele será como uma pequena árvore seca no meio do deserto, a sua vida será como o deserto de Judá, seco e salgado, uma terra onde ninguém é capaz de viver. A verdadeira felicidade passa muito longe dele. E o que acontece com esse texto? Eu lembro que o saudoso meu pai, o senhor Wilson, ele dizia assim: maldito é o homem que confia no homem. E ele usava essa expressão para dizer que nós não poderíamos e não deveríamos confiar em ninguém. Confiar em ninguém. Mas num aspecto muito ruim, né, dentro daquilo que ele ensinava, meu pai ensinava, era ruim porque ele dava a entender que nós não poderíamos confiar nas pessoas. E esse texto de Jeremias, ele não está dizendo que nós não podemos em nenhum momento confiar em alguém, ter confiança. Nossos relacionamentos produzem em nós essa condição de confiarmos em alguém. Em muitos aspectos da nossa vida, dependemos até da confiança. Imagina no relacionamento familiar, nós não confiarmos no esposo, na esposa, nos filhos, né? Viver essa desconfiança constante e plena. Não é assim que funciona a vida, não é assim que as relações, é diferente disso. Então vamos entender um pouquinho do que Jeremias estava querendo dizer. Eu acho interessante que esse texto, em algumas traduções, que ele vem com ali o seu cabeçalho, esse texto é tratado como pensamento de sabedoria. Pensamento de sabedoria. E vamos lá. Quando que nós erramos na não aplicação desse texto?
Maldito é o homem que confia no homem. E essa frase ela fica como se fosse um chavão aí para todos, né? Maldito é o homem que confia no homem. Então, quando nós chegamos até a trair a nós mesmos dentro dessa perspectiva, veja bem, primeiro, quando não entendemos nada da fraqueza humana e depositamos confiança plena em alguém, crendo que pela posição que ele exerce, ele não erraria. Por que isso? Porque é muito comum nós observarmos que pessoas perdem até a fé por causa de histórias de homens que tinham poder, eram exemplos a serem seguidos e eles fracassaram e eles erraram. Segundo, quando nós depositamos confiança em nós mesmos, não respeitando a nossa própria fragilidade. Ah, mas como é isso? É assim, muitas vezes nós nos decepcionamos com aquilo que nós acreditávamos que nós seríamos incapazes de produzir. Ou seja, nós também cometemos erros e erros graves. Erros e erros gravíssimos. Então, é importante esses dois aspectos. Agora, quantas pessoas, e até você, quando perde a confiança, porque aconteceu, você perde até a confiança em Deus por causa do erro do outro. Também vejo isso com uma certa frequência. Quando alguém chega e diz, mas se ele é de Deus, por que ele fez isso? Se ele era um homem de Deus, uma mulher de Deus, se ele cria em Deus, se ele era da fé, se ele era cristão, se ele era crente, como é que ele fez uma coisa dessa? E muitas vezes as pessoas se desanimam, não querem mais caminhar, não querem mais ficar juntos, não querem mais depositar confiança, perdem tudo isso. E aí, jogam a culpa lá no outro que errou. Mas a gente precisa entender, de fato, e separar as questões das responsabilidades. Há tempos atrás, a coisa de um ano e meio atrás, mais ou menos, um pastor, um conhecido, que eu tenho uma admiração, gosto muito de ouvi-lo pregar, de ouvi-lo fazer palestras, tenho uma admiração tremenda. Soubemos há tempos que ele tinha infelizmente vacilado, ele errou. E ele, porque errou, porque vacilou, ele foi excluído, ele foi destituído do seu cargo, que isso é justo, isso é certo, a destituição do cargo dele da igreja, de ele ser um pastor, líder da igreja, está certo, não tem nada errado com isso. O errado foi o nível de apedrejamento que aconteceu. Interessante que a própria esposa perdoou ele. Porém, os amigos, os próximos, aqueles que andavam juntos, haja pedra para atacar, haja pedra para jogar nas pessoas, ou nele, né? Por quê? Porque ele errou. Ele errou. Quem disse que alguém, por ser o que é, não pode cometer erros? Ou não tem capacidade para cometer erros? Quem disse porque alguém conhece tanto das Escrituras e em algum momento não pode fracassar? A Bíblia nos dá uma série de exemplos de homens que eram e foram homens de Deus, uns que são considerados como heróis da fé, mas na sua humanidade cometeram erros. Davi errou. Elias fracassou quando ele com medo se esconde na caverna. Outros que caminharam na fé e tiveram suas dificuldades. Judas, que chegou a trair a Cristo, mas esse não está na galeria de heróis da fé, né? Judas não. Mas era um homem que andava ao lado de Cristo. Pedro fracassou na sua profissão de fé quando nega a Cristo, mas Pedro se recupera do seu erro e ele sim nós temos como um herói. Então, como podemos pensar nisso? E nisso vamos tratar
rapidamente das responsabilidades. Qual é a responsabilidade do outro que a Bíblia ensina e que todos nós deveríamos pensar quando nós estamos na condição do outro, de sermos observados, de sermos vistos? Então presta atenção no que diz da forma como é. É natural que o outro precisaria ter cuidado com aquilo que nós chamamos de testemunho, de ser o exemplo. As pessoas olham para mim, o William, e criam uma figura. Sim, eu vou usar a minha pessoa nesse aspecto, como exemplo. Olham para mim nesse tempo e analisam a minha história, analisam a minha forma de viver, a minha forma de falar, a minha forma de conversar. Criam uma expectativa e criam uma figura. Isso para mim traz responsabilidade. Por quê? Porque criei nas pessoas uma expectativa, criei nas pessoas uma visão. E aí, isso tem que ser zelado, porque daquilo que eu falo, daquilo que eu represento, é maior ainda do que eu. Eu estou falando de Cristo. Estou conversando com você a respeito de quem é Cristo e daquilo que Ele faz. Então, quando alguém me escuta agora no devocional falando de Cristo, ele também gera uma expectativa a respeito da minha vida com Cristo. Tem muita gente observando. E aí, Romanos 14, 12, para mim, ensina assim. Assim, Romanos 14, versículos 12 e 13. Diz assim: assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, aí que pega para mim, para outros e para todos, resolvam viver de modo a nunca fazer o seu irmão tropeçar e cair. Paulo então aconselha que esses que são homens e mulheres, que têm as suas histórias, e isso é para todos nós temos as nossas histórias, todos nós criamos uma figura e que os outros, olhando para nós, têm como exemplo. Tomamos o cuidado de viver de um modo em que não faça o outro cair. Não está muito mais relacionado àquilo que eu acredito ou àquilo que eu quero fazer, mas aquilo que em fazendo vai produzir no outro. Se pecado, se o erro, a ponto de fazê-lo tropeçar, de vacilar na fé, de vacilar na confiança, de vacilar naquilo que ele tanto acreditava, porque ele olhava para a sua história, porque ele olhava para você. Vamos ler de novo? Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. E em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Essa é a parte que pega. Essa é a parte que para nós passa a ser objeto de observação e de prática. Viver de modo a nunca fazer o outro tropeçar e cair. É possível? É possível. Não estou dizendo que é infalível a humanidade a ponto de isso aqui não se cumprir. Mas eu estou dizendo que deve ser em nós, deve trazer para nós uma preocupação tal ao ponto de que a nossa história não possa fazer com que alguém se perca na caminhada por nosso mau testemunho, por nosso mau exemplo. Quando o exemplo, então, é da própria pessoa, nós estamos falando do outro, de não fazer o outro irmão errar e tropeçar. Agora, quando é a responsabilidade da própria pessoa? Em nenhum momento devemos apostar cegamente na santidade ou na honestidade ou verdade de alguém. Você não pode olhar para mim, você não pode olhar para alguém, você não pode olhar para o outro, achando e confiando cegamente na minha santidade, na minha honestidade ou na minha verdade. Parece difícil, né? Mas é verdade. Por quê? Lembra-se sempre da questão da humanidade, da capacidade humana
daquele coração ruim, daquele coração mau, daquele coração que tem desejos que são maus e que podem levar alguém ao pecado, podem levar alguém a cometer erros que você não acreditaria que ele seria capaz de cometer. Pode me levar a cometer erros que alguém acharia que eu sou incapaz de cometê-los. Não existe um ser humano que é perfeito e que mereça a sua confiança cega. Por isso, precisamos entender de uma vez por todas. 1 Coríntios 10, versículo 12 diz assim: portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidado para que não caiam. Parece ser um aconselhamento somente para nós, mas se você olhar de forma figurativa, é possível que o outro faça da mesma forma. Ele pensa até que está em pé. Em algum momento ele possa cair, ele pode cair se ele não estiver atento e com muito cuidado, muita atenção nas coisas que acontecem à sua volta. Porque as propostas acontecem diariamente. A todo tempo nós temos propostas para cometer erros. Mas cabe a cada um de nós estarmos atentos a isso. Agora, qual é a solução? Qual é a explicação para dizer que o texto de Jeremias, quando ele diz maldito é o homem que confia no homem, e nós aprendermos com isso? Se você parar só um pouquinho para pensar na expressão, Jeremias está dizendo assim que é maldito é o homem que confia cegamente em outro e não respeita a humanidade, não respeita a possibilidade do erro, não respeita a fraqueza do ser humano, não respeita que o ser humano, para ele fazer a coisa certa, ele depende da graça de Deus. O ser humano, para fazer a coisa certa, ele depende da graça de Deus. Nós dependemos desta graça. Então, é maldito. E maldito é de maldição. É disso que ele está dizendo. Olha, o ser humano que confia no outro ser humano, a ponto de crer que as suas próprias forças, a sua própria capacidade humana é suficiente para realizar tudo, para fazer tudo, logo, com isso, ele afasta Deus do seu coração, ele é maldito. E que maldição é essa? Nós podemos afirmar que a maldição que está sobre essa pessoa é a maldição das dores, das frustrações, das desilusões, dos fracassos. Quantas pessoas não fracassam porque confiaram demais no ser humano? Esqueceram de pedir graça a Deus para a vida daquele e para a sua própria vida. Esqueceram e sofrem com os seus fracassos e suas desilusões porque acreditaram serem capazes sozinhos de realizar aquilo que precisava ser feito. Colocaram Deus de lado, pararam de buscar em Deus e começaram a viver somente em cima das suas próprias realizações, da sua própria força, da sua própria capacidade, crendo que era sim de fato capaz. Esta é a maldição que está sobre a vida daquele que não coloca Deus diante dos seus afazeres, das suas decisões, dos seus pensamentos. Não traz Deus para esse meio de vida, para esse modo de vida, que esqueça. A nossa arrogância leva muitas vezes a nós pensarmos que somos suficientes para realizar tudo aquilo que precisamos realizar. E aí, a solução para que não soframos mais com isso, com os erros que os outros praticam e que nos ofendem, que nos traz desilusão, que nos traz fracasso, que nos traz dores, o erro do outro precisa ser tratado. E aí nós precisamos mudar a nossa posição de confiança. Em vez de confiar cegamente no outro porque ele fala bem, porque ele tem uma vida bacana,
porque aparentemente é incapaz de errar, nós deixemos essa fantasia de lado e passemos a depositar a nossa confiança em Deus e até passemos a orar por ele, pelo outro, para que Deus tenha misericórdia dele nessa caminhada, para que ele permaneça fiel, para que ele seja sustentado, para que ele saiba dizer não às tentações, para que ele saiba dizer não às ofertas que serão feitas a ele, e que nós possamos permanecer firmes, mesmo que venha a acontecer a queda dele, mesmo que venha a acontecer o fracasso daquele, a nós permaneçamos firmes e continuemos a nossa caminhada na vida e nossa caminhada com Deus. Veja o que diz o verso 7 do Jeremias que nós lemos. Eu disse que o último versículo ficaria por último, né? Nós leríamos o 5, o 6 e o 7, mas o 7 ficaria por último. Porque nesse mesmo texto de pensamentos e sabedoria, Jeremias no versículo 7 agora ele diz: mas o homem que confia no Senhor, que colocou no Senhor toda a sua esperança, esse sim é muito feliz, a sua vida é cheia de bênçãos. Então que assim seja, meu querido, que assim seja, minha querida, que a nossa fé e a nossa confiança, a nossa esperança não estejam em homens, não estejam em pessoas, que nós não sejamos, a nossa alegria, a nossa felicidade não seja motivada por esses homens, por esses relacionamentos, mas que primeiro ela esteja alicerçada em Deus, que a base dessa alegria, que a base da fé, que a base da nossa esperança seja em Deus. Para quê? Por quê? Porque em acontecendo o fracasso desses homens, dessas mulheres, nós não seremos levados juntos pela tristeza, pela desilusão, pelo sentimento de traição, porque a nossa fé, a nossa esperança está baseada naquele que não erra, que é Deus. Sim? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, obrigado pela tua presença. Deus, ajuda-nos a viver esse pensamento de sabedoria, de forma que, em acontecendo fracassos alheios, fracassos externos que não é o nosso fracasso, é de outros que erraram, pecaram, adulteraram, se prostituíram, deixaram a fé. Ó Deus, que nós não sejamos atingidos ao ponto de a nossa fé ser abalada. Que nós possamos compreender, sim, que viver com essa expectativa na força de homens, na força da capacidade de realização de homens, nós somos candidatos a viver sobre uma maldição, como diz a tua palavra. Não queremos viver fracassos e nem desilusões por causa de erros de outros. Então ajuda-nos a colocar a nossa fé somente em Ti, a nossa esperança somente em Ti, a nossa expectativa de realização somente naquilo que o Senhor tem para realizar por nós. Então nos ajuda, muda nosso pensamento, muda a nossa forma de visão e assim sendo, viveremos dias felizes, dias abençoados, assim como o profeta disse no verso 7. Que seja assim em nossa vida e em nosso coração. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos que estão nessa live, que estão nesse momento devocional. Guarda-os, livra-os de todo mal. Senhor, que tenhamos um dia guardados por Ti, debaixo da Tua graça, que tenhamos um final de semana abençoado. Deus, cuida da nossa nação. Cuida, Senhor, dos governos dessa nação, desde o governo federal e suas instâncias até os governos municipais e seus vereadores. Deus guarda, livra, dá sabedoria a esses homens na condição do nosso povo, na condução da nossa nação, e que o Brasil possa, sim, apesar dos homens, ser uma nação próspera. Essa é a nossa oração, e que nisso também o Teu nome seja glorificado. Obrigado por tudo. Recebe a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje. A Esther lá em Campo Grande, o Marcos que estava lá também em Campo Grande, a presença da Rô, que acompanhou também o nosso devocional hoje. Te amo, Rô. Deus te abençoe. Bom dia a todos. Fiquem com a graça do Senhor Jesus.
e até o nosso próximo devocional. Espero que no Instagram tenha saído direito, porque agora que eu vi que parece que está torto o telefone. Não tem problema, na próxima semana a gente ajusta e vai dar tudo certo. Fiquem com Deus, até o nosso próximo devocional. Isso se Deus quiser. E vocês sabem, eu creio, Ele quer.